GZ Podcast Grasmec. Olá, eu sou o Emerson de Matos e estamos aqui na gravação de mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Hoje, o nosso convidado é o Renan Machado da Silva. O Renan, então, ele tem graduação em Engenharia Mecânica. A gente foi colega, né, Renan? Sim. Nos formamos em 2011 ali pela UPF. Sim, parece que foi ontem, né? Não foi. Já faz um certo tempinho aí, pessoal. E também o Renan tem pós-graduação em Inovação de Gestão de Projetos e Serviços. Conclusão em 2017 pela Attus Educação. Um extenso currículo aí, mas eu vou falar do teu último trabalho, que é o atual, né, que é o que te trouxe aqui também conversar conosco. Desde 2011, então, está com a Resistente, né, junto com o Fábio, né, também foi o professor na faculdade. O Renan, então, é responsável pela parte técnica e comercial. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Resistente ao longo do episódio. Então, Renan, primeiramente agradecer aí pela oportunidade de entrevistar aqui, né, colegas de faculdade, de profissão hoje. E eu queria te perguntar, assim, então, do início da tua carreira. Como é que foi essa história de fazer engenharia, o que te trouxe para a engenharia e também, aproveitando, o que te trouxe mais para essa área agrícola, assim, faz um apanhado geral aí para nós. Bom, salve aí a todos os ouvintes e os nossos espectadores também. Dizer que é um privilégio, uma gratidão muito grande estar fazendo parte aqui do GZ Podcast. Uma iniciativa muito valorosa da Grasmec em elaborar e criar conteúdo, né, nessa área agrícola, nessa área industrial, que a gente faz parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigado pelo convite, em meu nome, em nome da Resistente também. E, bom, como você disse, a gente foi colega de graduação, então a gente já tem aí um histórico de contato, de amizade, né? Isso é muito, muito salutar da gente comentar. E o início dessa parte de engenharia, ela surgiu, acredito que desde criança, né? Quando eu desmontava lá meus brinquedos e montava de novo, sem algumas peças, e fazia ele funcionar diferente, às vezes com mais peças, desmontava dois para fazer um, e isso aí criou-se uma vontade muito grande de descobrir, uma curiosidade muito grande de descobrir as coisas, e chega um determinado momento da vida que a gente precisa decidir no que a gente vai se ocupar, e surgiu para mim a engenharia como uma continuação desses desejos, dessa curiosidade, muita vontade de contribuir com a nossa sociedade, né, com o mundo em que a gente está inserido. E lá na graduação, então, de engenharia mecânica, surgiram algumas oportunidades de trabalho, e aqui na nossa região a área agrícola é muito desenvolvida, né, tem uma demanda muito grande. E aí eu tive oportunidades dentro da área de projeto, de engenharia de produto, de poder estar desenvolvendo aquilo que eu gostava de fazer, né? Que era criar, inventar também. E dentro dessa área de projeto, que é uma área bastante intensa, também existem vários caminhos que a gente pode seguir. E a parte da engenharia estrutural foi o que me despertou um interesse de poder estar me desenvolvendo nessa questão, da parte de cálculo estrutural, de engenharia estrutural, que também contribui muito para o desenvolvimento de vários produtos. Então, dentro dessa função de engenharia estrutural, a gente conseguiu contribuir ao longo de várias vivências, aí, mais de 15 anos, né, de projeto e de vivência, de fábrica também, de demandas de engenharia dentro do agro, com ideias disruptivas, por vir de uma criação um pouco de fora da caixa, né? Eu não tive uma vivência agrícola quando eu era novo, apenas. A gente mora em cidade do interior, onde a agricultura é uma das atividades predominantes, mas nunca tive o hábito de ir praticar, saber dos processos da agricultura, mas sempre teve ali aquele contexto, né? Observando de longe. E quando da atividade de engenharia, isso me possibilitou a trazer várias ideias, né, de fora da caixa para dentro dessa caixa que é o agro, que ela é muito importante no desenvolvimento do nosso país e também do mundo, né? Porque se a gente for pegar dentro de uma pirâmide de necessidades do ser humano, as necessidades fisiológicas são as primeiras, inclusive essa de
de se alimentar dos alimentos, essa demanda. E aí a gente cai direto na agricultura e cai direto no Brasil, que é um país que tem muita capacidade de poder estar fornecendo isso para o mundo. Né, hoje o Brasil não fica para trás em nada, né? Em áreas falando em máquinas agrícolas, né? Aí que a gente conhece feiras, né, de fora também, e dá para ver assim que o Brasil tá adiantado, tá correndo junto com o resto do mundo, né, nessa parte de projetos agrícolas. E aí que a gente enxerga uma oportunidade muito grande de contribuir com a nossa capacidade técnica, né, para o desenvolvimento da nossa região, da nossa comunidade, do nosso país principalmente, né? Porque o Brasil ele tem ainda uma grande capacidade comparado com com as outras áreas agrícolas do mundo, Estados Unidos, Europa, tem uma capacidade ainda muito grande de produção e nós como engenheiros, a gente tem essa vocação de sempre estar querendo contribuir e sempre estar querendo que os pensamentos que a gente idealize possam contribuir e possam gerar resultado para essa área. Né? É logística, é produção, é armazenagem, né? Hoje em dia ainda tem muita coisa a ser feita no Brasil dentro dessa área. Mas então, só para me entender um pouco melhor, já da faculdade tu foi mais, né, como comentou, a gente está numa área mais agrícola aqui, então tu foi se direcionando para essa área de projetos agrícolas, tu fez estágio dentro dessa área. Sim, eu tive a grata felicidade, né, de nesse caminho encontrar apoiadores para os meus projetos dentro da área de graduação que ajudaram a conduzir no desenvolvimento de um conhecimento principalmente na área estrutural, né, que era uma área ainda um pouco carente dentro do projeto de máquinas agrícolas, mas que ela não é novidade nenhuma dentro da parte de engenharia. Porém, né, para essa parte agrícola, ela ainda se encontrava engatinhando no momento, em meados de 2007, quando eu comecei a trabalhar, e logo ali na frente a gente se deparou com os desafios, e nesse momento eu ainda estava na graduação, e isso pôde me ajudar lá dentro a direcionar também e de poder aproveitar a graduação para poder transpor alguns desafios técnicos que se apresentavam. Então, porque eu já nunca fui muito dessa área estrutural, confesso que sempre gostei mais da área de projeto, em si aquele projeto mais cru, vamos dizer assim, né? Porque a área estrutural ali já envolve aquele cálculo mais preciso, né? Aquela coisa mais... ela foge um pouco dessa parte dos desenhos, assim, propriamente ditos, e vai para uma parte mais de cálculos, enfim. Então, como tu já teve a possibilidade, gostou dessa área e trabalhou aí durante alguns anos nisso, e daí resolveu, junto com o Fábio, fundar a Resistente. Como é que foi o início da Resistente? Isso, dentro da indústria, eu e o Dr. Fábio, né, grande pessoa, a gente teve contato já como colegas dentro da indústria, trabalhando nessa área estrutural. E a gente se deparava com desafios aí todos os dias e esse conhecimento nos dava um impulso para dizer, bom, a gente pode contribuir muito e muito mais do que simplesmente num só lugar. Então, algumas oportunidades surgiram também e a gente idealizou a Resistente para auxiliar as empresas nessa demanda estrutural que os projetos de engenharia mecânica trazem. Não só agrícola, né? De todas as áreas que a engenharia mecânica pode abraçar, mas atualmente atuando com um foco bastante grande no agro aqui na nossa região, que era um dos nossos objetivos lá no início da criação da Resistente. Em 2011 foi esse pontapé inicial por parte do Fábio, e eu vim adentrar o projeto, embora a gente tivesse algumas conversas, pela amizade que a gente desenvolveu ao longo desse coleguismo de trabalho, eu vim fazer parte da equipe em 2018, até os dias atuais. Então, Renan, estou trabalhando na Resistente, mas explicando assim para quem não conhece muito esse mundo, né, da engenharia, até para outras pessoas que tiverem interesse também em contratar o serviço de vocês, o que engloba essa parte estrutural? Assim, o que ajuda, o que melhoraria nos projetos já existentes ou só em projetos novos? Assim, dá um resumo assim, do que é o trabalho de vocês. Bom, vou falar mais direcionado a essa área agrícola, que é o nosso chão, é onde a gente se identifica bastante.
O projeto estrutural de uma máquina, de um equipamento, ele é tão importante quanto o projeto funcional. O projeto funcional, a gente fala da atividade que o equipamento vai exercer, da demanda que ele vai suprir. Por exemplo, uma plantadeira, ela planta. Uma colhedora, ela colhe. Um pulverizador, ele pulveriza defensivos, né, entre outras substâncias. E essa é a atividade macro, mas para o equipamento ele desenvolver isso com qualidade, ele precisa atender a demanda estrutural pela qual ele é exigido. Então a gente tem dentro da área agrícola inúmeros desafios na questão do levantamento de critérios, porque não existe na área agrícola, como em outras áreas que são mais desenvolvidas, por exemplo, espacial, automotiva, naval, muitas normas de desempenho estrutural, onde você tem requisitos já pré-definidos e o teu equipamento precisa atender a eles. Dentro do agro é uma aplicação, dá para se dizer, off-road, e num país como o Brasil, que é um país continental, onde você tem vários tipos de clima, vários tipos de relevo, essas solicitações estruturais são muito grandes. Então o projeto estrutural ele é tão importante quanto funcional porque ele precisa absorver essas solicitações para que a máquina desenvolva a demanda dela com qualidade e suporte esses esforços de campo. Então a análise estrutural ela tem vários tipos de análises que podem ser feitas, desde um cálculo inicial feito à mão, que é o conhecimento do engenheiro, né, da pessoa que está por trás disso, quanto o uso também de ferramentas, com tecnologias aí que são aplicadas na área espacial, automotiva, trazidas, né, para a área agrícola e que geram resultados aí muito satisfatórios, como por exemplo a simulação virtual, estrutural, também a aquisição de dados de campo por sensoriamento, né, são tecnologias que nasceram em outras frentes e a gente traz elas para dentro da parte agrícola para auxiliar no projeto estrutural. Então, os projetos eles vão entrar de uma maneira macro no início, com cálculos de chassi, com cálculos de rodados, com cálculos de reservatórios, e vão ir se refinando à medida que o projeto vai amadurecendo dentro da condição específica para que ele vai ser usado. Então, são duas frentes que andam juntos. Você muito bem sabe que tem mais como você mesmo comentou, mais uma aptidão para a questão do projeto mais funcional, né? E a gente contribui com o projeto estrutural, porque a gente entende que são áreas que necessitam de especialidades, tanto para o projeto funcional quanto para o projeto estrutural. Embora tenham lugares e empresas onde o engenheiro é responsável pelos dois, né? Então a gente com essa caminhada de mais de 15 anos trabalhando com projetos, a gente entendeu que aqui nas nossas demandas, principalmente a agrícola, ela se difere mais do projeto estrutural e funcional com especialidades um pouco distintas. E a gente optou, a Resistenge, em focar e atender essa parte estrutural, de análise estrutural. Não, eu acho bem interessante assim, o trabalho de vocês, até porque como hoje também o mundo está muito mais dinâmico, aquela coisa, então né, tem que entregar o produto mais rápido, fazer testes. Então eu acho assim que ele tanto ajuda no desenvolvimento do projeto, né, vocês conseguem pegar e ajudar no desenvolvimento, quanto num protótipo já pronto, ou algo até que, né, que foi um caso que nós estudamos aqui na empresa, um produto que já está à venda, mas né, sempre tem alguma coisinha para arrumar, né? Engenharia é isso, tu lança o produto e às vezes tem uns detalhezinhos ali que tem que afinar, né? Tem que fazer o ajuste fino, que nem a gente fala. Sim, essa demanda por velocidade no desenvolvimento, ela é algo que anda aliado à ferramenta, principalmente de pré-projeto, que é o cálculo à mão, e a parte de simulação. Que ela dá uma agilidade porque ela traz subsídios e faz enxergar um cenário do produto que talvez não fosse possível olhar sem essas ferramentas estruturais. Então, ela colabora muito para o desenvolvimento rápido, que é como você falou, hoje o mercado, as demandas agrícolas, elas demandam dessa rapidez e a gente consegue, dentro da engenharia, que é a nossa especialidade, trazer esse conhecimento e aplicar e ter resultados
para agilizar esse processo. Não, eu acho que é um baita, eu acho que é um baita gancho, um baita projeto esse que vocês têm, né? A empresa que vocês têm, justamente porque até a parte do protótipo, né? Tu consegue refinar muito mais, tu consegue diminuir o tempo de testes, consegue ter previsões em diferentes solos e climas, como tu falou, então e realmente, assim, na época que eu comecei, né, a minha vivência sempre foi mais agrícola, né, diferente da tua, como tu comentou, eu via que muita coisa, esse olhar não se tinha muito para a área agrícola, e eu ainda vejo que ainda falta, né, muita gente ainda não, às vezes por opção, ou enfim, ou por falta de conhecimento, não investe nesse lado estrutural. E hoje, assim, como engenheiro formado, com mais vivência, eu vejo que é muito... nossos projetos ali melhoraram um monte, justamente porque a gente começou a dar esse olhar mais criterioso para a parte estrutural, enfim, para esse desenvolvimento desse projeto com vocês. Então, acho bem interessante. É algo que a gente procura entregar, né, de trazer muito, eu comento bastante com o Fábio, de trazer muito esse conhecimento técnico que a gente aprendeu, né, dentro da graduação e dentro dos estudos, além que a gente está sempre estudando, que a gente fez, pesquisas, desenvolvimentos, aplicar ele e trazer um resultado efetivo para dentro da área de aplicação de engenharia, para que realmente resolva problemas, para que realmente ele sane as dúvidas que pairam pelos projetos, e tanto antes deles serem concebidos na prática, quanto depois também, como você falou, analisando, investigando possíveis falhas ou melhoria de desempenho estrutural em cima disso. E essa parte ela contribui muito com um ganho indiretamente, que é a parte de criação de banco de dados, como eu falei, o agro ele é uma aplicação que não se tem muitas normas de desenvolvimento, então a empresa fabricante de máquinas agrícolas, que é o caso da Grasmec, ela precisa ter banco de dados para ter o ponto de partida para conceber novos projetos. Isso não está em literaturas, não está escrito em domínio público, então é muito importante desenvolver isso, e as ferramentas de engenharia estrutural, elas contribuem muito nesse sentido. E o ganho também direto, que é o ganho financeiro, que é encurtar o tempo de desenvolvimento, poder tomar decisões mais embasadas com resultados coerentes dentro da aplicação, usando a técnica, né? E também a poder otimizar esse projeto. Então, poder fabricar uma determinada máquina para atender uma determinada demanda de uma maneira otimizada em custo, melhorando o desempenho e trazendo retorno, que é isso que os nossos pares, né, os nossos clientes também buscam. E a gente se coloca muito, essa parte de empatia se coloca muito no desejo do cliente para poder utilizar o nosso conhecimento de forma eficiente e realmente sanar essas questões que os clientes chegam, né, dentro dos projetos. Eu tenho dúvida aqui nessa parte, eu tenho dúvida nessa parte estrutural, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer para até só para entender, não precisa ser o projeto todo, né? Às vezes vocês fazem análises de alguma parte, ou às vezes alguma falha que aconteceu. Sim. Não precisa chegar e não, tem que ser o projeto todo, a gente tem que analisar tudo. Não. Claro que às vezes precisa, né? Depende muito da necessidade, mas vocês também fazem análises mais pontuais. Sim, a gente entra dentro da parte de sistemas, né? Então pode sanar uma questão pontual como também global. Existem algumas simplificações que são feitas para levar o cenário real para o cenário virtual, né? E poder gerar alguns resultados. Resultados bons que levem a tomar decisões coerentes dentro dos projetos. Parte também de levantamento de critérios, quais são as forças, quais são os esforços, qual é a demanda estrutural que um determinado equipamento tenha. A gente consegue ir a campo, fazer medições e trazer isso também para a parte virtual e agilizar esse desenvolvimento. Claro, tem questões, dependendo da complexidade, né, da dúvida que está em questão, que às vezes é mais fácil você verificar na prática, mais rápido você verificar na prática, do que simplificar um monte ela e para poder trazer para a parte virtual e ter um resultado aproximado que vai te dar um norte. Então a gente também tem muito gasto de energia nessa parte para mostrar o caminho para os nossos clientes. É por aqui, a gente
vamos trabalhar dessa forma que é mais eficiente para o projeto e o objetivo que você quer. E a gente está sempre aprendendo, principalmente com o conhecimento que os nossos clientes já possuem, né? De campo, aquele conhecimento, aquela vivência de anos fazendo o processo, a experiência dos operadores de campo, das máquinas, dos clientes que nos dão sempre dicas, aqui poderia ser melhor, aqui poderia fazer assim. Então a gente gosta muito dessa vivência e esse é o principal insumo do nosso serviço, da nossa contribuição. Que a gente tenta pegar aquele gancho para trazer a nossa experiência técnica e criar um resultado realmente efetivo. E saindo um pouco assim, eu sei que vocês também oferecem alguns cursos pela Resistente, como é que funciona, até se o pessoal se interessar, tem que ser formado, não tem que ser, como é que funciona esse... Para alguns cursos precisa ter alguns pré-requisitos técnicos de conhecimento dessa parte de engenharia, mas nada que alguém que já trabalhe nesse meio e tenha alguma vivência técnica de engenharia não possa desenvolver. Porque, como eu te comentei, as ferramentas técnicas elas existem e elas precisam dar subsídio para que a gente contribua, para que a gente crie, para que a gente desenvolva as atividades, né? No caso de fabricação de máquinas e esse conhecimento. Então a gente também viu uma certa deficiência, até porque a questão da própria graduação, ela te traz um conhecimento geral, de forma geral. Você não sai de uma faculdade especialista em determinada área. Você tem o conhecimento prévio, algumas áreas até um pouco mais aprofundados, mas muitas vezes lá dentro da graduação você ainda não tem noção de para que lado da carreira você vai seguir. E aí entrando dentro do mercado de trabalho surgem esses desafios, né? Surgem desafios funcionais, surgem desafios estruturais e nessa parte estrutural a gente pensou também em contribuir, porque a gente viu que muitas vezes o básico ele não é feito. E aí com o básico você já conseguiria resolver um monte de problemas, né? Mas ele não é feito em função da velocidade do projeto, de você pegar o barco andando já. Então, também é uma preocupação nossa em fomentar isso, até para a gente poder desenvolver uma comunidade que consiga falar mais tecnicamente também e consiga utilizar dessas ferramentas que a própria tecnologia traz hoje, né? A gente vive num mundo extremamente tecnológico, que tem disponível para a gente poder realmente utilizar isso e trazer resultado, né? No nosso caso, a área toda de simulação de engenharia estrutural como um todo. E então, assim, para entender, esses cursos são particulares, as empresas que pedem, vocês dão de tempo em tempo, só como é que funciona? A gente tem alguns períodos dentro do nosso cronograma que a gente dispõe para trabalhar com essa parte de curso e ele pode ser tanto um curso fechado para uma empresa in company, baseado bastante na necessidade que a empresa está tendo, né, dentro da área estrutural, e também tem algumas turmas que a gente disponibiliza e fecha com participantes interessados. Então tem as duas modalidades, um curso fechado e um curso também aberto. O curso aberto ele vai abordar temas mais gerais, um curso fechado a gente pode atender objetivos mais específicos. A gente trabalha das duas formas. É uma das frentes de trabalho da Resistente, porque a gente entende que o profissional também, quando se tem um profissional de engenharia dentro de uma empresa para executar um projeto de máquina ou de equipamento, ele é tratado como referência. Então ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está falando, do tema que ele está se deparando e saber por que caminho seguir, né? Então saber qual é o melhor caminho, assim também como caminhos a não seguir. Sim, é verdade, é importante. Então a gente tem, dentro dessa vivência, pôde experienciar já bastante coisa e criar uma forma de trabalho que a gente percebe que tem ajudado bastante os nossos clientes e os nossos apoiadores. E mais assim por uma questão de curiosidade também, para o pessoal saber que outras áreas têm essa demanda estrutural, assim, além da agrícola, aqui na região que vocês trabalham bastante. A parte de equipamentos em geral, metal mecânica, Emerson, às vezes algumas demandas internas de fábrica, né, como dispositivos de produção, dispositivo para transporte, logística, às vezes você precisa de
um suporte para transportar uma máquina inteira por dentro da fábrica, que ele vai elevar uma certa carga e aquilo precisa ter a segurança, porque a máquina vai estar sendo içada dentro da fábrica, passando por um monte de setores, por um monte de pessoas. Então isso é uma demanda que o cálculo estrutural ele é necessário por uma questão de responsabilidade de segurança. A parte amarela de guindastes também, de forma geral, então falando como os equipamentos de elevação de carga, outras demandas também na parte de rodoviária e de transportes, bastante produtos eles já existem e a gente percebe um desejo das empresas de realizar a mesma demanda com equipamentos diferentes e equipamentos novos, com arranjos estruturais totalmente diferentes. E aí você precisa saber se aquilo vai suportar ou não a demanda. Então, em todas as áreas a gente tem tido contato, tem conseguido contribuir com a parte de engenharia estrutural em função dessas inovações disruptivas que alguns dos nossos clientes buscam para não estar entregando para o mercado mais do mesmo, e para realmente poder contribuir com eficiência. Bem legal, abrange bastante a área, né? Eu que sou muito da área agrícola, então não tinha conhecimento que abrangia outras áreas aí, mas é bem interessante, é um trabalho tem que ter bastante confiança também para fazer, né? Porque justamente tu lida muito com cargas, com pesos, então... Aí o importante, como eu sempre comento, é começar. Começar com o que você tem, começar a desenvolver um trabalho para você ir tendo maior domínio do teu projeto, do teu equipamento e poder falar para o teu cliente com propriedade. O teu equipamento realmente ajuda ele, o que ele não pode fazer porque ele pode encontrar alguns problemas e isso acaba se tornando desafio para ir melhorando os projetos. E então a gente tem essa questão dessa contribuição, está muito no nosso dia a dia, o que realmente a gente consegue ser efetivo como técnico, como engenheiro, para melhorar a vida como um todo das pessoas, como pessoa. Então é algo que está no nosso DNA e a gente se identifica muito com o agro, porque dentro do agro as pessoas, os agricultores, os pecuaristas, enfim, eles têm isso. O brasileiro tem isso de querer ir além, de querer transpor os desafios. Então a gente encontrou uma sinergia muito, muito bacana dentro dessa parte do agro para contribuir com o nosso conhecimento e a nossa vocação de engenharia. Legal. Então, Renan, eu acho que deu para entender bem assim, o que a Resistenge faz, até um pouco aí da tua trajetória dentro da engenharia, né? Eu quero agradecer aí a oportunidade de te entrevistar, né, o colega de faculdade e profissão aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para nosso podcast. Vou deixar a palavra aí para ti, falar aí pro pessoal, se quiser dizer alguma coisa, deixar teus contatos também, fica à vontade. Eu que te agradeço, Emerson, por essa oportunidade também de estar batendo esse papo aqui com você. A gente já teve várias iterações aí como colega, como engenheiro, e várias contribuições, tanto de um lado quanto do outro, e está podendo também falar um pouco do nosso trabalho, da nossa forma de agregar valor para a sociedade e deixar os nossos contatos. A Resistenge está no site, né, www.resistenge.com.br, nas redes sociais. Também tenho meus contatos pessoais aí, que você vai entrando nessas redes, você vai ter lá esses contatos também, juntamente com o Fábio, que é meu colega e meu sócio dentro da Resistenge. E mais uma vez aí dizer que é muito, muito gratificante estar participando disso, dessa iniciativa da Grasmec, que tem a vida longa essa criação de conteúdo, porque ela é muito salutar para a sociedade como um todo. Nós que agradecemos aí, Renan, a presença. Quero deixar aqui para os ouvintes e telespectadores o convite, então, para escutar os outros episódios anteriores e para ficar ligado que saíram mais episódios do GZ Podcast, o podcast da Grasmec. Muito obrigado e nos sigam nas redes sociais. Até mais. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.